Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 7h37, 6h37. Bom dia, estamos começando mais um Jornal Verde Vale. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia para todos os ouvintes que a partir de agora farão companhia conosco em mais uma edição do Jornal Verde Vale. Bom dia, Daliana Oliveira. Bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje uma quarta-feira, meio de semana, agora 6h38. A partir de agora você muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Vamos lá, os principais destaques, Wesley. Suspeitos de armazenar pornografia infantil em Goiás são presos em operação internacional. A ANEEL autoriza a transferência da Enel para a Equatorial em Goiás. Abono salarial e cotas do PIS/PASEP tem mais de 25 bilhões para saque. Os seus destaques, Daliana Oliveira. IBGE publica resultado de processo seletivo para temporários no censo. Importante pasta do governo de Caiado, economia segue sem nome definido pelo governador. Papai Noel dos Correios, 99 mil cartinhas ainda podem ser adotadas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h39, 6h39. Sejam todos bem-vindos à edição desta quarta-feira do Jornal Verde Vale. Olha, Guilherme Gastadello, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, alertou ao governo na última sexta-feira que o atendimento aos segurados e pensionistas pode ser impactado a partir de hoje, quarta-feira, por causa do bloqueio do orçamento deste ano. A falta de recursos causará um grave prejuízo ao funcionamento dessa autarquia, ocasionando suspensões de contratos a partir dessa quarta-feira, dia 7, bem como deslocamentos de servidores de forma imediata, impactando consequentemente no atendimento à população e na prestação de serviços essenciais do INSS. De acordo com o alerta enviado ao Ministério da Economia, Gustavo afirma que os serviços essenciais serão afetados pela proposta orçamentária aprovada pelo Congresso. As despesas com benefícios somariam 756,8 bilhões de reais este ano, mas diante da redução da fila dos benefícios do INSS, esse montante vai chegar a 764,4 bilhões. O governo aguarda uma autorização do Tribunal de Contas da União para emitir um crédito extraordinário de 7,6 bilhões de reais, fora do teto de gastos, que limita a expansão de despesas para honrar o pagamento com benefícios previdenciários. 6h40. Anualmente, os Correios realizam a campanha Papai Noel dos Correios, que recebe cartinhas enviadas por crianças em situação de vulnerabilidade social para que os seus pedidos sejam atendidos e o Natal se torne uma data mais especial. Saiba como adotar uma carta nessa reportagem com a Ariane Póvoa. Quem quiser adotar cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios ainda dá tempo. Cerca de 99 mil cartas permanecem disponíveis para adoção. De acordo com os Correios, quase 103 mil já foram adotadas na edição deste ano da campanha. A ação contempla pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, de escolas públicas, creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos, assim como cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade. Os pedidos variam entre bolas, bonecas, calçados e materiais escolares. Para adotar uma cartinha, basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. O endereço é blognoel.correios.com.br. De acordo com os Correios, neste ano são mais de 1.740 agências participantes em todo o país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ariane Póvoa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 agora, 6h41. E a Polícia Civil de Goiás cumpriu 4 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão nesta terça-feira em Goiânia, Águas Lindas de Goiás e Aparecida de Goiânia. A ação faz parte da Operação Luz da Infância contra a pornografia infantil, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e ocorre simultaneamente em 5 países e 18 estados brasileiros. Os mandados de busca
busca em Goiás foram cumpridos por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos. 3 homens foram presos em flagrante, 2 em Aparecida e 1 em Águas Lindas. Além disso, segundo a Polícia Civil, 2 deles tinham imagens de pornografia infantil em aparelhos eletrônicos e o outro foi flagrado em posse ilegal de arma de fogo. Eles foram presos por armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil e podem receber pena de até 4 anos de prisão. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou nesta terça-feira o plano de transferência de controle societário da Enel Distribuição Goiás para a Equatorial Participações e Investimentos. A venda entre as companhias aconteceu em setembro desse ano pelo valor de quase 1,6 bilhão de reais. A expectativa é de que a nova empresa comece a operar já em janeiro. A Equatorial deverá enviar num prazo de 30 dias uma cópia autenticada dos documentos comprobatórios de formalização da operação para a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Este passa a ser contado a partir da data da sua efetivação. Durante a votação, os diretores apontaram que a Enel não cumpriu as metas de eficácia em 2021 e que as análises do órgão mostraram que isso vai se repetir também no ano que vem. Neste ano. Segundo o contrato da Enel feito quando ela comprou a distribuição de energia no estado, isso já causaria o fim da concessão. O plano de transferência entre as empresas aconteceu como alternativa à extinção da concessão. E isso porque os desembargadores consideraram que a transferência entre as empresas seria menos prejudicial que abrir um processo para encerrar o contrato da Enel. 6h44. E Goiás vai ter transporte escolar rastreado via internet para um melhor planejamento de rotas e economia de recursos. Confira essa matéria com a repórter Juliana Carnevale. O governador Ronaldo Caiado conheceu o novo modelo de gestão do transporte escolar que deve ser implementado pela Secretaria de Estado da Educação a partir do ano que vem. A novidade inclui o rastreamento da frota de ônibus via sistema de georreferenciamento com acompanhamento de rotas e quilometragem. O sistema, chamado Transcolar Rural, foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais e já é adotado em Mato Grosso, Espírito Santo, Pará e Pernambuco, além de Minas Gerais. A principal vantagem é o aumento da segurança no transporte dos estudantes, já que os veículos podem ser monitorados em tempo real por meio da internet. Como o transporte escolar é operado em conjunto por estado e municípios, o governador Ronaldo Caiado vai buscar parceria com as prefeituras. Esse é um trabalho que já vem sendo feito há bastante tempo e que nós precisamos agora da parceria com os prefeitos. É importante que haja um engajamento dos dois lados, porque como temos alunos que são da rede estadual, nós temos alunos também das redes municipais. E o que nós precisamos é que haja uma convergência de dados para que não haja um acúmulo de gastos sobre a mesma linha aonde nós vamos ali trazer os alunos. É isso que eu vou buscar agora. Vou pedir uma audiência com o presidente da Federação Goiana dos Municípios e também da Associação Goiana dos Municípios para nós chegarmos a um ponto de concórdia, porque realmente todos nós temos que ter melhor resultado, mais economia, para nós podermos ter mais capacidade de investimento na área da educação. Não interessa nós estarmos gastando a mesma coisa sobre uma mesma área, se nós podemos economizar e poder investir na estruturação da educação. Outros benefícios do Transcolar Rural vão desde a otimização na utilização e economia dos recursos públicos até a rápida identificação de intercorrências nos trajetos, o que facilita o acionamento de serviços de saúde e de segurança em caso de necessidade. Hoje são atendidos mais de 50 mil estudantes somente de escolas públicas estaduais que moram na zona rural. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46, vamos então falar de Copa do Mundo. Brasil e Croácia disputam na próxima sexta-feira ao meio-dia, horário de Brasília, uma vaga na semifinal da Copa do Mundo do Catar. E depois da goleada sobre a Coreia do Sul por 4-1, a seleção quer usar a parte física ao seu favor no confronto marcado para o estádio Cidade da Educação em Doha. Isso porque há uma diferença razoável de minutos disputados entre os adversários. Como a Croácia eliminou o Japão nas oitavas nos pênaltis após empate no tempo normal e prorrogação, a equipe adversária do Brasil já tem 30 minutos a mais em campo. Mas a diferença é maior do que isso, porque Tite usou reservas na derrota para Camarões no último jogo da primeira fase. E o jogo foi o mais longo do Brasil na primeira fase, 105 minutos com os acréscimos.
anos, além de ser aquele em que a seleção percorreu a maior quilometragem, 110,2 quilômetros, empatado com a estreia contra a Sérvia. A Croácia, por sua vez, teve de usar força máxima na rodada final da fase de grupos contra a Bélgica. E o Marrocos vai enfrentar na próxima fase a seleção de Portugal, que avançou ao golear a Suíça por 6-1. Confira como foi a partida da seleção portuguesa nessa reportagem de Fred Júnior. Definida a última partida da fase quartas de final, com os 2 últimos jogos realizados nas oitavas na Copa do Mundo do Catar 2022. E o confronto será entre a seleção de Portugal e a seleção de Marrocos, que se enfrentam no sábado ao meio-dia, horário de Brasília. A seleção de Marrocos, que é a grande surpresa nessa fase, eliminou a Espanha nos pênaltis por 3-0, depois de empatar 0-0 no tempo normal e na prorrogação. Destaques nas penalidades para Bono, que defendeu 2 pênaltis, um de Soler, outro de Busquets, e Sarabia ainda entrou no final da prorrogação só para ajudar a Espanha nos pênaltis, porém chutou na trave. Outro destaque também foi para o responsável em colocar Marrocos nas quartas de final. O jogador Hakimi, ele que joga no Paris Saint-Germain, nasceu em Madrid, mas tem ligações marroquinas e após algumas convocações para as seleções de base da Espanha, preferiu jogar por Marrocos. Ele de cavadinha fez a festa marroquina. No outro jogo, a surpresa aconteceu antes da partida entre Portugal e Suíça, que foi a presença de Cristiano Ronaldo no banco de reservas. O técnico Fernando Santos não gostou quando o jogador reclamou ser substituído na partida contra a Coreia do Sul, ainda pela fase de grupos, e deixou de fora um dos maiores ídolos da história do futebol português, além de acreditar que seu substituto, exatamente Gonçalo Ramos, poderia render ainda mais, e deu certo a aposta. Isso porque Gonçalo fez 3 gols na goleada 6-1 sobre a Suíça. Foi o primeiro hat-trick, primeiro jogador a marcar 3 gols nesta Copa do Mundo numa mesma partida. Cristiano Ronaldo teve seu nome gritado no estádio. Entrou já no final do segundo tempo. Chegou até a fazer um gol, mas estava impedido. Foi a pior derrota da Suíça na história de Copas do Mundo. E Portugal quebrou um tabu de não avançar das oitavas, algo que não acontecia desde 2006, quando chegou à fase semifinal. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49. As exportações totais de carne bovina do Brasil, considerando produtos in natura e processados, alcançaram 173,78 mil toneladas em novembro, uma desaceleração comparada aos 4 meses anteriores, em que o país manteve embarques acima de 200 mil toneladas por mês. As informações são da Associação Brasileira de Frigoríficos. Depois de 8 meses seguidos, ficando acima de $1 bilhão mensal em receita, as exportações totais de carne bovina arrefeceram em novembro e a entrada de divisas ficou em $872,7 milhões. Segundo a Abrafrigo, no acumulado do ano, as exportações totais de carne bovina já alcançaram a soma de $12,2 bilhões em receita, contra 8,5 bilhões no mesmo período de 2021, ou seja, um crescimento de 44%. No volume, a movimentação até novembro atingiu 2.158.786 toneladas, em comparação com a 1.716.000 toneladas do ano passado, um crescimento de 25,8% sobre 2021. As importações de carne bovina da China até novembro proporcionaram uma receita de $7,48 bilhões, um crescimento de 93% sobre o ano passado. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Ontem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o relatório de um senador lulista com o furo no teto do equilíbrio fiscal. Isso significa não 4 anos de furo, mais 2, e não 198 bilhões de furo, mais 145 bilhões. O furo ficou menor, provavelmente puseram o bode na sala para poder negociar. Aí, como o PL queria adiar votação, convocando uma audiência pública, foi negociado e se reduziu o prazo para metade,
e o valor caiu bastante. O furo ficou menor. Mesmo assim, por exemplo, o agro, eu soube ontem, está parado nas suas compras, nos seus investimentos. O setor de máquinas agrícolas sente isso, as vendas pararam. Por quê? Porque estão esperando para saber quanto vai ser o juro. A perspectiva é de juro subir, inflação subir e a dívida pública acompanhar tudo isso, subir também. São as consequências de gastar demais. Porque o que antes vinha se conseguindo com a inflação, manter a inflação aí em torno de 5%, era equilíbrio fiscal. Agora já estão projetando inflação até o fim do ano em 6%. Só essa expectativa já provoca isso. Mas, enfim, e já vai para a votação. A essa hora, né, tá, o pessoal já está preparando para votar hoje no Senado. São necessários 49 votos dos 81 senadores, 60%. Pois na Câmara vai ser mais complicado. São necessários 308 votos dos 513 deputados. Além de tudo, o Arthur Lira não vai entregar tudo de mão beijada. Se ele vai ficar mais 2 anos presidindo a Câmara, ele quer ficar com um trunfo na mão para negociar com o presidente, para mostrar a força dele como dono da pauta. Então, essa é a expectativa. Bom, vejam só, quando o Ministério Público diz que não tem acusação, o juiz simplesmente arquiva o processo, porque quem acusa é o Ministério Público. E o Ministério Público diz, não tem motivo para acusar, pronto, acabou o processo. Só que naquelas pataquadas da CPI da Covid, se a gente fizer tudo contrário que a maioria da CPI da Covid recomendou, eu tenho certeza que a gente salvaria metade das pessoas que morreram. Né? Mas, enfim, isso é uma outra questão. E aí acusaram Bolsonaro de 1000 coisas. A Polícia Federal não encontrou nada, o Ministério Público tampouco, mandou dizer lá para o juiz, olha, não tem nada, arquive-se. Só que Barroso diz que não arquiva, pede mais 60 dias para procurar, para ver se acha. Contrariando o hábito. O hábito é arquivar logo, né? Como o hábito é, num inquérito que se descobre que está no lugar errado, mas se ele já condenou alguém e alguém já está cumprindo pena, mas nem se mexe mais no inquérito. Só que no inquérito da Lava Jato em relação a Lula, eles abriram uma exceção. Bom, falar em inquérito da Lava Jato, imagina que o TCU, que não tem nada a ver com isso, que não leu o artigo 127 da Constituição, que diz que o Ministério Público é autônomo administrativamente, artigo 127, é só ler, mas acho que não leram. Condenaram o Deltan Dallagnol a pagar 2.800.000 de diárias e passagens que foram gastos nas investigações no país em que o crime não compensava. Agora voltou a compensar, né? Mas, enfim, um juiz federal agora simplesmente anulou essa multa e disse que o relator, Bruno Dantas, nem deu bola para a parte técnica que dizia que não cabia essa multa, né? Além do que não cabe mesmo, porque quem cuida de saber se a diária foi devida ou não é o próprio Ministério Público, na sua corregedoria, né? E o Conselho Nacional do Ministério Público. É o que tentaram fazer e fizeram, né? Desmoralização do Ministério Público, do juiz Sérgio Moro. É o que estão fazendo na Argentina hoje. Hoje, depois da condenação de Cristina Kirchner. Aí tentam desmoralizar o Ministério Público. Aqui conseguiram e os resultados estão aí. Obtiveram, inclusive, resultados eleitorais graças a isso. Temos que pensar se queremos que o crime compense ou não aqui neste país. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Jornal Verde Vale.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h07 agora, foi rápido, já de volta com o Jornal Verde Vale. Um bom dia para você que se liga aqui na número 1 da região. E o dinheiro disponível, que ainda não foi sacado tanto do abono salarial quanto das cotas do PIS/PASEP, somam 25,1 bilhões de reais. Os dois benefícios são pagos a trabalhadores. No caso do abono, o prazo para resgate vai até 29 de dezembro, mas fica assegurado o direito ao valor pelo período de 5 anos. Porém, será preciso esperar a abertura do calendário de pagamento do abono do próximo ano. Para as cotas, o prazo é até 1º de junho de 2025. O abono salarial é um benefício anual no valor máximo de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212. Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada no mínimo 30 dias em 2020 e recebido no máximo até 2 salários mínimos. Segundo a Caixa, responsável pelo pagamento do PIS, 97.100 trabalhadores da iniciativa privada ainda não sacaram o abono salarial relativo ao ano de 2020 e 76.700.000 reais ainda estão disponíveis. Já o Banco do Brasil, responsável pelo PASEP, informou que o número de participantes que ainda não sacaram o seu abono é de 290 mil, com um estoque a ser pago de 260 milhões de reais. E a partir dessa quarta-feira, o preço médio de venda da gasolina A para as distribuidoras passará de R$ 3,28 para R$ 3,08 o litro, uma redução de 20 centavos por litro. É o que informou a Petrobras ontem. A queda é de 6,1%. Os detalhes você confere nessa matéria com Roberta Lopes. A partir desta quarta-feira, o preço médio de venda do diesel A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,89 para R$ 4,49 por litro, uma redução de 40 centavos. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel para a composição do combustível vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, de R$ 4,04 a cada litro vendido na bomba. Para a gasolina A, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro, uma redução de 20 centavos. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina vendida nos postos, a parcela da empresa no preço ao consumidor será, em média, de R$ 2,25 a cada litro vendido na bomba. Segundo a Petrobras, essas reduções acompanham a evolução dos valores de referência e é coerente com a prática de preços da empresa e do mercado. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora às 7h10, a balança comercial goiana registrou um superávit de 504 milhões de dólares em novembro deste ano, segundo dados do Ministério da Economia divulgados na última segunda-feira. Foram 862 milhões de dólares em exportações e 358 milhões em importações. Os indicadores colocam Goiás na 10ª posição no ranking nacional de exportações do mês de novembro, enquanto que nas importações o estado ocupa a 12ª posição. Já no acumulado do ano, ou seja, entre janeiro e novembro desse ano, Goiás atinge um saldo positivo de 7,49 bilhões de dólares, diante de 13,068 bilhões de dólares em exportações e 5,57 bilhões de dólares em importações, ocupando assim o 8º lugar nas exportações e o 12º no levantamento de produtos importados de outros países. Na comparação com o mesmo período do ano passado, as exportações cresceram 52,43%, enquanto que as importações tiveram uma variação de 9,81%. Goiás segue bem nas relações de comércio exterior, com bons saldos superavitários e também recordes de crescimento. Trabalhamos para avançar ainda mais nos próximos meses. Foi o que afirmou o titular da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Joel Santana Braga Filho.
7h12 agora. E o Ministério da Economia divulgou o boletim mostrando que Goiás subiu na classificação de capacidade de quitar débitos e é considerado assim um bom estado pagador. Confira a matéria com Juliana Carnevale. O boletim de finanças dos entes subnacionais divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia confirmou o avanço de Goiás na classificação da capacidade de pagamento neste ano em relação ao ano passado. O estado subiu da nota C para B, permitindo que receba a garantia da União para novos empréstimos. Além disso, Goiás é um dos 5 estados que mais melhoraram a nota. Desde quando o indicador foi elaborado em 2016, Goiás sempre teve nota C. A metodologia do cálculo é composta por 3 indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. Os indicadores avaliam o grau de solvência, a relação entre receitas e despesas correntes e a situação de caixa para verificar a saúde fiscal do estado ou do município. Após a análise desses indicadores, são atribuídos aos estados ratings de A a D. Só os entes que possuem capacidade de pagamento calculada e classificada como A ou B recebem garantia da União para novos empréstimos. O objetivo da classificação é verificar se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional. As linhas de crédito poderão ser obtidas em bancos nacionais e internacionais, com juros mais baixos e prazos vantajosos. É o instrumento mais importante observado por bancos, prestadores de serviço e pelo governo federal para a concessão de qualquer política a ser implementada. Quando assumiu em 2019, a atual gestão encontrou um estado com nota C, descendo para a nota D, totalmente endividado, desde o salário do servidor público atrasado até dívida com fornecedores, programas sociais e sem repasse aos municípios, entre outros. A nota B foi obtida após um intenso trabalho de ajuste fiscal iniciado em janeiro de 2019 e que contou com medidas responsáveis e compromisso com o recurso público. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14, voltando a falar de Copa do Mundo e futebol. Fora da Copa do Catar, Gabriel Jesus voltou para a Inglaterra, onde mora desde que passou a jogar pelo Arsenal e precisou passar por uma cirurgia no joelho para tratar de uma lesão que sofreu durante uma partida no Mundial. O atual clube do atacante utilizou as redes sociais para informar que o atleta estava bem após o procedimento cirúrgico. Durante o jogo entre Brasil e Camarões pela fase de grupo do torneio, Jesus machucou o menisco e sofreu uma lesão parcial do ligamento colateral do joelho. Após passar por avaliação médica, a Confederação Brasileira de Futebol informou que o jogador não poderia retornar aos campos durante o Mundial. A necessidade da cirurgia foi o que motivou o atleta a não continuar na competição. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E os governos do Peru e do Equador declararam na última quarta-feira emergência de saúde de 3 meses por causa de surtos da gripe aviária. A doença ocasionou o abate de dezenas de milhões de aves na Europa e nos Estados Unidos. O Peru relatou seu primeiro surto grave de vírus no início de novembro, logo após o México anunciar que começaria a vacinar aves em áreas de alto risco. Declarando uma emergência nacional, o Serviço de Saúde Agrícola peruano ordenou que todas as aves em um surto detectado fossem abatidas e enterradas a pelo menos 2 metros de profundidade. Doris Rodrigues, funcionária do Serviço de Vida Selvagem e Florestal do Peru, disse à rádio RPP que cerca de 13.800 aves morreram de gripe aviária, incluindo cerca de 10 mil pelicanos, principalmente nas regiões norte e central do país. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E o CONCEFAS, o Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, calculou que os governadores precisam aumentar em 4 pontos percentuais a alíquota média do ICMS a partir do ano que vem. A reportagem é de Rafaela Martinez. O Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal propôs um reajuste de 4 pontos percentuais da alíquota média do ICMS a partir de 2023. O objetivo é recuperar o equilíbrio fiscal e garantir a manutenção dos serviços públicos. Com reajuste, a alíquota iria dos atuais 17,5%
para 20,5%. Paulo Dantas, vice-presidente do COFECOM, lembra que neste ano a interferência do Poder Federal trouxe prejuízos para a arrecadação tributária de estados e municípios. Os estados precisam recompor as suas finanças, as suas receitas, e a receita do ICMS é da mais elevada importância para os estados. Os desdobramentos dessa realidade que nós atravessamos no ano de 2022, alteração do ICMS, e essa alteração vai repercutir no preço dos combustíveis, e mais um desdobramento mexendo no preço dos combustíveis, diversas cadeias econômicas serão atingidas. A estimativa do Concefaz é que, com esse aumento do ICMS, os governadores consigam neutralizar a redução de mais de 33 bilhões de reais na arrecadação de verba para políticas públicas, como saúde e educação. 4 estados, Pará, Piauí, Paraná e Sergipe, já encaminharam às assembleias legislativas propostas de aumento dos impostos. Para entrar em vigor no ano que vem, a nova alíquota padrão do ICMS tem que ser proposta ainda em 2022, atendendo ao princípio da anterioridade tributária. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Jornal Verde Vale. 7h18, mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale desta quarta-feira, e já no próximo bloco vamos destacar para você que o IBGE publicou o resultado do processo seletivo para temporários do censo. Importante pasta do governo de Caiado. Economia segue sem nome definido pelo governador. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23, 7h23 agora. Olha, ontem, terça-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, publicou o resultado do processo seletivo simplificado que aumenta o quantitativo de colaboradores para o censo deste ano. Com centenas de aprovados no Distrito Federal, o concurso ainda chama aprovados de Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e diversas outras regiões do país. O resultado está no Diário Oficial da União da última terça. As vagas são para agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. Na publicação é possível encontrar os aprovados na seguinte ordem: função, localidade, número de inscrição, nome do candidato, data de nascimento, nota final, função de jurado, classificação por tipo de vaga e situação no processo seletivo simplificado complementar. E o feirão Serasa Limpa Nome foi prorrogado até o dia 23 de dezembro. Os participantes poderão pagar as dívidas via Pix e ter descontos de até 99% no valor dos débitos. Saiba como aderir ao feirão nessa matéria com a repórter Rafaela Martinez. Para garantir com que todos tenham a oportunidade de renegociar as dívidas, o feirão Serasa Limpa Nome foi prorrogado até o dia 23 de dezembro. Quem explica é Franciele Tiburcio, gerente da Serasa. Já foram mais de 12 bilhões de descontos concedidos e 4 milhões de acordos fechados, né? Então, ao longo do feirão, nós temos mais de 250 milhões de ofertas que vão, né, com já tradicional desconto do feirão de até 99% de desconto. E aí, o feirão está sendo prorrogado para que mais pessoas tenham a oportunidade de conseguir aproveitar essas condições especiais, né, e negociar. E também para que as pessoas que vão receber agora o 13º consigam aproveitar as condições do feirão e negociar com esse dinheirinho do 13º, né? Até o momento, mais de 3 milhões de consumidores já conseguiram renegociar suas dívidas neste, que já é o maior feirão limpa-nome da história. Franciele explica o passo a passo para quem quiser aproveitar a prorrogação para garantir a saúde financeira em 2023. Quem quiser participar, né, consultar se tem alguma oferta participante do feirão, basta acessar o nosso site serasalimpanome.com.br ou baixar o nosso aplicativo na Google Play, na Apple Store. Então, basta você se cadastrar, acessar. Tem a opção também de ir até os Correios e conseguir consultar. Lá tem as mesmas condições. A diferença é que lá paga uma taxinha de R$ 3,60, enquanto no site da Serasa ou no aplicativo é totalmente gratuito. A Serasa reforça que todo o processo de renegociação de dívidas pelos canais digitais leva 3 minutos e que esta edição do feirão traz como novidade o pagamento via Pix
e a baixa da negativação instantânea. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. A Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, entregou 253 mil brinquedos a 86 prefeituras do estado de Goiás, que farão a doação a crianças em situação de vulnerabilidade social. As entregas foram iniciadas no dia 9 de novembro após a aquisição de mais de 500 mil de itens entre bonecas, carrinhos e bolas. Com a remessa de brinquedos desse ano, o Natal do Bem ultrapassa a marca de 2.100.000 brinquedos doados a crianças de todo o estado desde 2019, um investimento de mais de 37 milhões de reais. Para a diretora-geral da OVG, Adriana Melo Caiado, isso representa bem mais do que um número. Cada brinquedo que doamos representa um sorriso verdadeiro no rosto de uma criança que não iriam ganhar nenhum presente no Natal. Não é só um carrinho, uma bola ou uma boneca. Esses presentes representam dignidade e esperança de dias melhores. Responsáveis por retirar os brinquedos na sede da indústria química do estado de Goiás, as prefeituras se encarregam de realizar eventos de Natal para a distribuição de brinquedos às crianças em vulnerabilidade social de cada município. As retiradas seguem cronograma de dia e horário para que todos os 246 municípios goianos sejam contemplados com as doações. 7h28 e o governo de Goiás concedeu progressão salarial para professores e profissionais administrativos da educação estadual. Confira os detalhes com Juliana Carnevale. A Secretaria de Estado da Educação concedeu progressão a professores e servidores administrativos da educação pública estadual. É a terceira vez na atual gestão que a categoria recebe esse benefício. Já no salário do mês de dezembro, mais de 1.700 profissionais passarão a receber o acréscimo. Terão a promoção na carreira professores e servidores efetivos do quadro administrativo que autuaram o processo em tempo hábil, conforme plano de cargos e vencimentos. Os percentuais a serem incorporados aos professores na progressão horizontal chegam a 2,70% e na vertical a 20,78%. Para os servidores administrativos, a progressão é a horizontal e os percentuais vão de 2% a 68,92%. Ainda em 2021, 3.516 professores e servidores da rede estadual tiveram a progressão horizontal ou vertical de carreira. Em julho de 2022, foram concedidas 7.318 promoções funcionais. Desta vez, 1.734 profissionais serão contemplados, chegando a mais de 12.500 progressões concedidas aos trabalhadores da educação nesta gestão. Com a progressão vertical, os professores contemplados terão aumento no vencimento com valores de R$ 87,97 a R$ 887,10. Na progressão horizontal, professores terão acréscimo de R$ 86,13 a R$ 126,00. Para os administrativos, a progressão horizontal significará aumento entre R$ 39,82 a R$ 1.079,28. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h30, vamos falar agora de Fórmula 1. E o piloto Max Verstappen pode não ter longos planos para sua carreira na competição. Bicampeão do mundo, o piloto da RBR tem contrato até 2028 com a equipe e disse em entrevista ter outros planos para depois disso. Considerado um dos grandes atletas da Fórmula 1, o holandês foi um dos mais jovens pilotos a competirem no alto escalão da categoria. Verstappen estreou na RBR em 2016 e em 2021 conquistou seu primeiro título mundial. Apesar da excelente fase, que também se estende ao desempenho do carro, ele já tem planos para parar. Não é a primeira vez que o campeão da Fórmula 1 fala sobre o seu tempo de validade na categoria. Max disse que não planeja correr até os 40 anos, como Lewis Hamilton e Fernando Alonso. E a Copa do Mundo produziu nesta terça-feira mais uma daquelas surpresas. O Marrocos eliminou a Espanha nos pênaltis e se classificou pela primeira vez para as quartas de final. Vamos conferir os detalhes
nessa reportagem de João Vitor Santos. Marrocos segue surpreendendo na Copa do Mundo de 2022. Nesta terça-feira, a seleção marroquina venceu a Espanha por 3-0 nos pênaltis, após empate de 0-0 no tempo normal, no estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan, no Catar, pelas oitavas de final do torneio. Com o resultado, Marrocos avançou às quartas de final de um Mundial pela primeira vez na história e volta a campo no próximo sábado, ao meio-dia. A Espanha, por sua vez, chegou à sua terceira eliminação precoce seguida em Copas. Em 2014, a equipe não passou da fase de grupos. Já em 2018, caiu nas oitavas para a Rússia. Agora, mais uma eliminação nas oitavas. E muito se engana quem pensa que a partida envolvia apenas o futebol. No campo diplomático, os governos espanhol e marroquino travam há décadas um embate por conta da disputa territorial sobre o Saara Ocidental. A região, ex-colônia espanhola, é parcialmente controlada por Marrocos, que quer o governo total da área. Já a Espanha sempre apoiou a realização de um referendo de autodeterminação, há anos reivindicado pelo grupo separatista local, o Frente Polisário, que em 1985 entrou em uma guerra contra o Marrocos por cerca de 15 anos. Desde então, ambos tentam, sem sucesso, um acordo pelo controle da área. Agência Rádio Web, com informações do Mundial do Catar, João Vitor dos Santos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora já são 7h32. O mercado brasileiro de soja teve um dia de elevação de preços, acompanhando a valorização de Chicago. O clima desfavorável na Argentina também contribui para a alta, assim como sinais de demanda da China. O cenário interno teve registro de lotes para pagamento em janeiro, onde os preços eram mais altos. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a terça-feira com preços mais altos. Sinais de demanda aquecida pela soja americana e reflexo ainda do mandato do biodiesel americano ajudaram a sustentar as cotações. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou a venda de 264 mil toneladas de soja em grão por parte de exportadores privados para a China. Outras 240 mil toneladas foram vendidas para destinos não revelados. Nos últimos dias, o farelo tem sido impulsionado por operações de spread com o óleo. O desempenho tem respingado positivamente no grão. O mandato regulatório do governo norte-americano ficou abaixo do esperado e determinou a pressão sobre o óleo. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E um homem foi preso nessa última terça-feira em Mogi das Cruzes, durante a Operação Luz na Infância, que busca coibir o crime de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil por computadores e outros meios eletrônicos. Nessa matéria, a repórter Sandra Fontela faz um balanço da operação. 37 pessoas foram presas nesta terça-feira pela manhã por crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Esse é o resultado parcial da Operação Luz na Infância, desencadeada pelas polícias civis dos estados para reprimir esse tipo de crime. A operação mobiliza mais de 500 policiais civis em 17 estados e o Distrito Federal. Forças de segurança da Argentina, Estados Unidos, Panamá e Equador também participam da operação. 125 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Apenas em São Paulo são 63 mandados. O trabalho é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas. O coordenador do Cyberlab, Alessandro Barreto, participou da coletiva de imprensa nesta manhã, quando foram apresentados os primeiros resultados. Segundo ele, o foco da operação é buscar e identificar elementos informativos vinculados ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Até procurar aquela pessoa que tinha conteúdo armazenado ou eventualmente compartilhava ou produzia que envolvesse criança ou adolescente online, criança ou adolescente em cena de abuso. Então, o foco da operação é esse. No decorrer do dia, talvez a gente pegue mais informações sobre, eventualmente, um produtor, o produtor, aquele cara que tinha um estúdio preparado, que levava crianças lá para produzir conteúdo e tudo, e no decorrer do dia talvez a gente tenha uma adicional. Barreto alerta os pais e responsáveis para proteger os filhos e prevenir esse tipo de crime e recomenda formas de cuidado. O trabalho repressivo é importante, agora o preventivo, então computador no local de fácil acesso na casa, usar o controle parental,
tem alguns recursos que a internet permite para que seu filho, sua filha não baixe conteúdo íntimo, não até encontre involuntariamente conteúdo íntimo, e acompanhar com quem está falando em redes sociais. Nós já tivemos criminosos que utilizam perfis de crianças e adolescentes, assumem essas identidades, terminam conseguindo o conteúdo íntimo e depois aí começam várias barbaridades. Aqui no Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo de pornografia infantil varia de 1 a 4 anos de prisão. Para quem compartilhar o material, a pena é de 3 a 6 anos. Para quem produz conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual, a pena é maior, de 4 a 8 anos de prisão. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fontela. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h37. Bom dia para você, no ar o nosso Jornal Verde Vale, agora com a área local, trazendo para você os principais acontecimentos destas últimas 24 horas e também desta manhã. Corpo de Bombeiros, um registro de 13 atendimentos nas últimas 24 horas, um plantão se encerrou sem ocorrência de maior gravidade. Aí, começou o plantão a partir das 7 horas e nós já tivemos registrado um capotamento. Na realidade, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi mais um tombamento de veículo ali próximo ao residencial Duda, na Zeca Alfaiate, onde a condutora de um veículo acabou perdendo o controle do mesmo e vindo a tombá-lo sob a via. A equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local, graças a Deus, sem ferimentos graves. 7h38, fato aconteceu agora há pouco, tá? Vamos então para a área policial. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos lá, trazendo ocorrências policiais aqui na nossa programação nessas últimas 24 horas. Olha o estélio pintando por aí, o estelionato, Nós já tivemos alguns registrados, viu? Nesta quarta-feira, vamos lá, tivemos um golpe, um homem dizendo, perguntando aí a vítima se ele queria trabalhar meio período e ganhar dinheiro assistindo vídeo. Tá melhorando cada dia mais as propostas, Antes você tinha que cumprir algumas fases de alguma coisa, agora. Vender. Daqui uns dias vão perguntar se você quer trabalhar vendo filme no Netflix, comendo pipoca. É mais ou menos dormindo. isso. É mais ou menos isso. Você tem que assistir vídeo no YouTube, Os vídeos ali, a seguir algumas orientações e fazer algumas recargas também, para manter o processo. E aí já viu, começa a fazer a recarga, aí pronto, Você já vê, já tem o golpe ali, você tá sem dinheiro e assistiu um montão de filme à toa. Também foi registrada uma outra situação, uma abordagem a um suspeito. A polícia de Mineiros, ela foi averiguar uma situação numa briga de casal, onde, de acordo com a mulher, o seu companheiro, após fazer o uso aí de bebida alcoólica, ele a trancou do lado de fora da casa e com o filho do casal nos braços e desferiu várias palavras contra a sua honra, ofendendo sua dignidade. A polícia fez um patrulhamento nas imediações, não conseguiu localizar o indivíduo posteriormente ao chamado da mulher. Também nós tivemos outro estélio registrado, outro estelionato. A vítima realizou uma compra online e após a finalização recebeu um e-mail confirmando a compra. Só que em seguida ela recebeu outro e-mail dizendo que precisaria pagar a diferença seria do frete, Teve ali um recálculo desse frete, ela teria que pagar essa diferença. Ela fez aí o pagamento da diferença, só que não recebeu nenhum e-mail de confirmação da compra. No final, não solicitavam nenhum outro tipo de pagamento, nem mesmo a de frete. Foi quando suspeitou que se tratava de um golpe. A compra foi feita no cadastro aí da filha dela, mas utilizado o cartão dela para pagar, Então, ela está suspeitando aí que possa ser um golpe. E até agora não teve aí o objeto que ela comprou, e apenas aí, além do dinheiro do objeto, o dinheiro que foi pago aí para o recálculo desse frete. Também nós tivemos uma outra situação de perseguição cometida mediante concurso de 2 ou mais pessoas com emprego de arma. Vamos saber o que é isso, São João. Compareceu na delegacia de polícia a vítima, ela relatando a seguinte situação. Na realidade, a vizinha dela,
né, já há alguns anos, vem implicando com ela. Aqui é a questão de um fogão a lenha que existe nessa residência. Ela afirma que o marido tem 75 anos, eles não têm condição aí de comprar gás toda vez e por isso faz o uso aí do tal do fogão a lenha. Só que a vizinha, né, começou a reclamar que aquela fumaça tá prejudicando ela e tudo mais, então fica ali, né, uma briga entre vizinhos por causa desse fogão a lenha. A vizinha quer que aumenta ali a boca do fogão, né, a chaminé dele, para fumar assim um pouquinho mais longe, e fica esse disse-me-disse aí, foi parar na delegacia após aí a vítima se sentir coagida. Também nós tivemos outro estelionato, foi o seguinte: a vítima, ela compareceu até a delegacia dizendo que fez a compra através de um anúncio no Instagram de uma caixa de som JBL, uma Party Box 110, pelo valor aí de R$ 1.850. Porém, não foi enviado nenhum código de rastreio, né, do pedido. O comunicante tenta entrar em contato aí com quem vendeu, mas não obtém resposta. E na hora de vender ali, o camarada fez até uma videochamada para dar mais veracidade ao fato. R$ 1.850. Ele suspeita tratar-se de um golpe aí. Então, vai ficar sem o dinheiro e sem a Party Box também. Estelionato, outra situação, onde compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela dizendo o seguinte: em um grupo de WhatsApp, uma pessoa estava vendendo uma cobertura aí de um garanhão, né? Um animal, um cavalo ali, vendendo ali a cobertura, dizendo que o nome do animal era Aintafam, é o nome, né, árabe aí pro animal aqui, né, dando mais veracidade. Enfim, a situação, a transação era R$5.000. Só que depois aí a mulher que quis a cobertura do animal aí para a sua égua, não tem mais aí o contato do rapaz, não responde, tá? Então foi registrado esse fato também. Outro estélio, tivemos outro estelionato aqui. Dessa vez foi o seguinte: a vítima, ela afirma que entrou aí num site de relacionamento conhecido como Badoo. O Badoo, ele conheceu uma moça nesse Badoo. E conversa vai, Badoo vem, né? E essa moça disse posteriormente ser casada. Aí ele afirma que largou mão. Não, casada não, né? Mulher casada cheira chumbo, e ele vazou fora. Tá, mas aí ele começou a receber uma ameaça do suposto marido aí dessa mulher, ameaçando, e para não fazer nada com ele deveria pagar certas quantias. O rapaz do Badoo depositou duas vezes, fez 2 Pix de R$500. E aí depois ele acabou, né, desconfiando tratar-se de um golpe, procurou aí a polícia, foi orientado então a não depositar mais dinheiro aí para o casal do Badoo. Mas aí R$1.000 foi? Mas milão já rodou aí, né? Meu Deus. Né, o chumbo tá cheirando ainda. Tivemos outro estelionato registrado, onde compareceu a delegacia de polícia. A vítima, ela diz o seguinte, que viu, né, aquele famoso anúncio da moto, né, na rede social Facebook, e começou a conversar aí com o rapaz que estava vendendo. O prefixo do telefone dele é 62. O suposto autor, então, negociaram, né, entrou em contato aí com o proprietário do veículo, dizendo que ele iria comprar a moto para quitar uma dívida. Aquela mesma história, não muda o disco, não. O comunicante, juntamente com o proprietário, levou a moto no mecânico, né, do mecânico para o cartório para assinar um recibo. Na hora de assinar um recibo, o comunicante fez o Pix. Só que fez o Pix aí pro cara o qual ele estava negociando e não pro dono da moto. Os dois lá, o cara fez o Pix para um outro, achando que era amigo, né, do vendedor, e o vendedor achando que o outro era amigo do comprador. É o intermediário, né? 5 mil contos de réis foi levado aqui nessa situação. Mais esse golpe aí. Outra, agora foi furto, registrado uma situação de furto, onde compareceu a delegacia de polícia a vítima, ela dizendo a seguinte situação, foi ali no Auxílio de Resende, hein? Na Rua J. Percebeu que a bicicleta dela não estava no local e nem o micro-ondas, a porta da cozinha estava aberta. Ela relata que estava nas redes sociais e viu, né, alguém anunciando a bicicleta do filho dela. Então entrou em contato com a pessoa, perguntando se a bicicleta estava disponível. A pessoa estava mandando mensagem para ela, perguntando se tinha realmente interesse
aí na bicicleta. Ela procurou a delegacia para tentar ressarcir aí do seu bem. Ela foi lá nas redes sociais, viu a bikezinha dela lá sendo vendida. Falta achar o micro-ondas agora, mas deve estar com a mesma pessoa. Ainda tivemos uma outra situação também de estelionato, mais um. A vítima, ela foi até a delegacia contando a seguinte história, que estava conversando com um homem sobre uma moto. Esse se identificou como advogado, onde o homem disse, né, que a mulher tinha uma moto e queria vender, pois precisava fazer aí uma cirurgia e era urgente. Ele foi até a casa da mulher para ver a moto. A mulher mostrou aí o documento da moto, né? Depois ele pediu para mostrar, mostrou aí o veículo, né? Conversou aí com o suposto homem, né? Perguntando se ele tinha gostado da moto. Ele disse que sim, né? E veio a mandar aí um Pix no valor de R$6.500. O suposto homem disse que era para esperar um pouquinho, porque disse que o Pix estava em análise ainda, né? Não, espera aí, a hora que cair na conta eu te aviso, tá? Esperou alguns minutos e depois disso, né, o comunicante entrou em contato com o homem e este não responde mais. 6.500 contos de réis rodou nessa aí também. Tivemos também numa outra situação do loteamento residencial Michelangelo. Ali no Michelangelo, nós tivemos uma situação de furto, uma motocicleta, tá? Honda CG 125 Titan KS. Foi furtada, aliás, não foi nem a moto, não. Foi o combustível, tava no estacionamento e foi levado aí o combustível na moto, né? E peças danificadas aí dessa motocicleta também. Tava estacionada direitinho e teve aí o combustível. Alguém foi lá, né? Fez ali o suga-suga no tanque da moto, passou pro dele e quando ela foi dar a partida, fez igual aquela musiquinha, só fez assim, ó, e nada, né? Nada de ligar. Já era. Então foram estas as ocorrências registradas nas últimas 24 horas, tanto na militar quanto na civil, aqui em Mineiros. 7h48. Essa questão aí dos golpes, né? Realmente, por mais que a gente fale aqui todos os dias, o Wesley e Daliana, ainda existem pessoas que acabam caindo nesses golpes, né? Exatamente, e a gente percebe, né, sempre os mesmos modo operantes. A pessoa percebe que, aliás, a pessoa não percebe no primeiro movimento, né? Aquele primeiro momento de contato ou de sedução ali do processo do anúncio, a pessoa não consegue perceber que é um golpe, acredita fielmente, né, que aquilo ali é uma coisa séria, e ali parece que, eu não sei, há um processo de manipulação mental, porque não é possível, né? Aí depois que passa ali o primeiro Pix ou o segundo Pix, é que a pessoa fala, uai, será que esse trem não é golpe? Né? Mas no início não conseguem perceber, né? É incrível como é que acontece isso, né? O processo é o mesmo, todo mundo sabe, a gente fala aqui reiteradas vezes, todos os dias, né? Os modos operantes, os vários golpes que estão aí na ativa, e as pessoas só conseguem perceber que foram vítimas do golpe após o tal do Pix, né? Ou primeiro ou segundo, enfim. Muitos aí a gente vê que às vezes mandam quantias significativas em mais de 2, 3, 4 vezes, só então percebe. Quer dizer, e o perceber que a gente sempre nota aqui nas narrativas é que é quando o outro lado deixa de responder. Então fica a indagação, né? Se esse outro lado continuasse a conversar, a fomentar esse diálogo, essa proposição dele, quanto mais não poderia ser extraído dessas vítimas, né? É uma coisa assim que tem que ser analisada, né, por psicólogos. E a gente se pergunta como que as pessoas continuam a cair nesse golpe, porque é um golpe assim que não é novo, né? Tá acontecendo bastante aqui na cidade, mas todos os dias a gente se depara com um boletim de ocorrência. Infelizmente, as pessoas continuam a ser vítimas desse golpe, né? Eu penso que às vezes seria o caso das autoridades públicas fazerem uma campanha de educação para que as pessoas tenham acesso a essa informação, consigam ter esse discernimento, né? Parar, pensar, para poder evitar esse tipo de golpe. E isso é no Brasil inteiro, não só aqui, né? Acredito, Daliana, que esse papel nós já fazemos aqui todos os dias, né? Todo santo dia a gente fala de golpe, dá aí as dicas. Hoje mesmo aqui pela manhã nós recebemos no nosso telefone
uma pessoa, um ouvinte, mandou pra gente aqui o link, né, do que foi mandado pra ela e perguntando pra gente dar a nossa opinião, se é golpe ou não. Eu vou ler aqui, vocês falam só se sim ou não, se é golpe ou não, tá? Oi, você foi selecionado para um emprego online. É golpe ou não? Vou nem ler o resto. Com certeza, né? De R$200 a R$2.000, né? Os recém-chegados já ganham R$50 imediatamente. Após a conclusão do treinamento, pede para entrar em contato aí com o gerente. É golpe, viu, pessoal? Vaza fora, porque você vai ficar sem dinheiro aí, viu? Eles estão de olho na realidade. Fala que você vai ganhar salários diários de R$200 a R$2.000, mas na realidade eles estão de olho aí nos seus R$200 a R$2.000, tá? Sem dúvida. Pensa comigo, qualquer R$20 que o cara ganhar de lá é lucro. Ele não tá fazendo nada, né? É 20 aqui, 10 dali, 50 de lá, 100 dali. Se ele conseguir ali 5 pessoas por dia pra cair no golpe e mandar R$10... Moça, ele tá lucro, tranquilo, né? Fim do mês ele tá comprando carrão aí, ó, sem trabalhar. E aquele negócio, você olha assim no vizinho e fala, rapaz, mas o vizinho não trabalha, o que ele tá fazendo? Né? Ele pode ter certeza. Crescendo na vida. Porque não tá trabalhando, né? Só carrão. A conta e tudo não mais. Fecha, né? Não fecha. O dinheiro não vem fácil desse jeito. Alguma coisa errada. O círculo não se encontra, enfim. Mas fica aí de olho, né? E é claro, atento a esse tipo de situação. 7h52. Jornal Verde Vale. A voz do cidadão. Bora lá, voz do cidadão, bom dia, né? Povo mineirense tem que ficar mais esperto todo dia. Sou ele, Leão, um abraço aí, a Diane também, o Lauro estão na sintonia. A pessoal lá da fiscalização, né? Daqui da cidade, de Mineiros, estão dizendo que sim, foi recolhido aí 3 animais, tá? 2 cavalos e um burrinho aqui, foram recolhidos, estavam fora aí dos perímetros, né? Permitidos pela legislação aqui, tá? A troca de lâmpadas, o pessoal tá pedindo lá na Avenida Castelo Branco, quadra 3, lote 1, José de Oliveira Martins, ali próximo à cabana, tá? Avenida Castelo Branco, quadra 3, lote 1, José de Oliveira Martins, o pessoal tá pedindo essa troca de lâmpadas por ali, beleza? Fica aí o registro aqui na nossa programação. Quem mais tá participando por aqui? Bom dia, Jota. O pessoal tá mandando aí, ó, do trabalho. Essa do trabalho, né, dessa rentabilidade boa aí, pelo que eu tô percebendo, todo mundo tá recebendo aí no aparelho celular, né? O pessoal lá do Jardim dos Ipês tá passando aqui para agradecer a troca de lâmpadas, né, que foi realizada lá. Moradora do residencial João Francisco, tem pessoas, não sei quem, né, desligando aí o padrão de energia direto, né? E aí vou ter que pegar essa pessoa para pagar os danos causados aí. Então, se for criança, vai atrás dos pais aqui. Imagina, você tá lá, de repente, a gente tocava, era campainha, isso aí ia correndo na nossa época, né? A turma agora faz desligar o padrão de energia. E tem que tomar um cuidado com esse negócio. Quando desligarem o seu padrão de energia, você sair de cara aí do lado de fora, viu? Pode ser alguém te esperando aí para um furto, um assalto, alguma coisa nesse sentido daí. Dá uma dica para essa ouvinte, se for possível, ela colocar um cadeado lá, né? Se tiver essa possibilidade. Olha aí, bom dia, Jota. Parabéns, você foi selecionado como o funcionário de meio período da Amazon, né? A Amazon é boa demais, ela paga de R$300 a R$1.000 por dia, viu? E é golpe, em cima de golpe, viu, turma? Não sai não, mais gente recebendo aqui, ó, mais pessoas recebendo aí esse emprego dos sonhos aí. Troca de lâmpada, lá na Rua 9, quadra 5, lote 4, Jardim dos Ipês, né? Passa muito tempo apagada, passa mais tempo apagada do que acesa aí, viu? Então, sem contar, Jota, o link, pode ser iscas, para pessoas terem acesso às redes sociais, celular ou do próprio WhatsApp também, justamente. Muito bom, Jota, pessoal tá dizendo aí que ontem ligou na secretaria, 36610038, né? E não deu certo aí, o pessoal tá fazendo essa ligação. Manda aí, pra troca de lâmpada, manda aí que o pessoal já anota lá, tá? Um abraço aí pro meu amigo Demi, que tá sempre na sintonia da gente aqui também, do nosso programa. Obrigado pelo carinho, pela sintonia aqui no nosso Jornal Verde Vale. 7h55 da nossa programação. Jornal Verde Vale.
É hora de dar tchau. Bom dia para você, Wesley. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia também para todos os ouvintes que nos fizeram companhia nesta manhã de quarta-feira. Tenham todos uma excelente quarta. Se Deus assim nos permitir, voltaremos amanhã, quinta-feira, com mais uma edição do Jornal Verde Vale. Bom dia, Daliana. Um bom dia para você, Jota. Bom dia para todos os ouvintes que nos fizeram companhia até agora, né? 7h56. A gente ressalta sempre a sua participação aqui no Jornal Verde Vale, mandando a sua contribuição, as suas demandas, né? As suas denúncias, realmente. Então, um bom dia para todo mundo e amanhã a gente está de volta. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. E não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui no Jornal Verde Vale. Tchau, gente. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.